Bem-vindos à nossa aula de hoje. Trabalharemos cálculo de concentração de soluções. Para começar essa nossa aula, pessoal, vamos entender o seguinte. A concentração de uma solução ela é sempre dada uma relação entre o soluto e a solução que eu estou trabalhando. Então o cálculo de concentração ele sempre leva em consideração uma relação entre soluto e solução. Então aqui nós vamos expressar maneiras de indicar o quanto que eu tenho de soluto na composição de um preparado, tá? Por que esse cálculo de concentração, essas unidades de concentração, elas são tão importantes? Para que eu possa reproduzir uma solução que eu tenho interesse, tá? Então nós vamos trabalhar alguns métodos bem simples, né? Primeiro eu vou passar 3 métodos para vocês, né? Para a gente entender. Depois eu faço um vídeo falando dos outros métodos mais aprofundados. Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar primeiramente a concentração comum. A concentração comum, pessoal, é uma unidade de medida de concentração de soluções bastante simples. Ela leva em consideração apenas o quê? Quanto de soluto que eu estou utilizando e quanto de solução eu estou preparando. Não me interessa a natureza química do meu soluto, apenas a quantidade. Então, vamos dizer assim que ela é uma unidade de medida de concentração de baixa precisão, mas é uma unidade que a gente pode utilizar. A concentração comum ela é dada, então, pela massa de soluto que eu estou utilizando, a massa de soluto, divididos pelo volume de solução. A massa de soluto ela pode ser expressa em miligrama, grama, quilograma. E o volume de solução ele pode ser expresso em mililitro, centímetro cúbico, litro, metro cúbico e assim por diante, tá? Então, um exemplo, né, de unidade, por exemplo, eu tenho uma solução que eu preciso produzir, que ela apresenta 2 gramas por centímetro cúbico de concentração. Isso significa o quê? Que cada unidade de volume da minha solução, ela vai apresentar um conteúdo de 2 gramas de soluto dentro do preparo, tá? Se eu sei que cada centímetro cúbico apresenta 2 gramas, se eu tiver 10 centímetros cúbicos de solução, significa que eu tenho 20 gramas de soluto solubilizados, ok? Então esta é a informação que a gente traz na concentração comum. A unidade de concentração comum, ela é, né, bastante utilizada, por exemplo, em embalagens de defensivos agrícolas, né, quando eles querem dizer quanto que eu tenho de produto de princípio ativo, embalagens de medicamentos. Então ela é uma unidade bem simples de ser entendida, ok? Por exemplo, o medicamento lá apresenta 500 miligramas por grama. É uma representação de concentração comum. Cada grama de comprimido que você está ingerindo, ele apresenta 500 miligramas de princípio ativo, né? Então, quando vai tomar um antibiótico lá, toma um antibiótico lá de 200 miligramas. Significa o quê? Que cada grama de antibiótico que você está consumindo tem 200 miligramas, né? No caso, de princípio ativo, de agente medicante. Então, ok? A segunda unidade que eu apresento para vocês, pessoal, de concentração de soluções é a densidade. Então a gente falou de densidade lá no primeiro ano, né? Os primeiros conceitos. Então a densidade ela é dada pela massa de solução divididos pelo volume que essa solução ela ocupa, tá? Mesmo conceito de densidade que a gente viu lá no primeiro ano, tá? A massa da solução ela é dada pela massa de soluto mais a massa de solvente, tá? Massa de soluto mais a massa de solvente, ok? Então só para a gente ter essas informações. Ela é uma unidade que aparece também com bastante frequência, né? Em alguns casos, principalmente, né?
para mim determinar o quanto que eu preciso de espaço para transportar uma determinada massa de solução e tudo mais, ou a partir de um volume qual a massa de solução que eu tenho. Então ela é uma unidade de concentração também, que é bastante comum. A terceira unidade de concentração que a gente vai trabalhar é o título, então. O título, ele é uma relação entre dois fatores. Eu posso ter o título em massa, ou eu posso ter o título em volume. Título em massa ou título em volume. O título em massa, então, letra grega tal, em massa ele é dado pela massa de soluto divididos pela massa de solução, e o título em volume ele é dado pelo volume de soluto divididos pelo volume de solução. Então, eu posso expressar o título destas duas maneiras aqui, tá? O título, ele pode ser convertido em porcentagem, tá? Basta que eu multiplique esse valor por 100, nós já vamos chegar lá, só adiantando para vocês. Esta unidade de medida, ela é adimensional. Por que ela é adimensional? Vamos supor o seguinte: massa de soluto sobre massa de solução. Grama sobre grama, cancelas. Quilograma sobre quilograma, cancela. Volume, mililitro sobre mililitro, cancela. Tá? Então, por isso que ela é adimensional. Aonde que eu utilizo essas unidades no nosso cotidiano? Então, por exemplo, se vocês forem observar no mercado, se vocês forem ver lá embalagens de álcool, né? Um exemplo bem simples do álcool utilizado para limpeza, o álcool 70, o 96, o 92. Então o álcool, se vocês observarem, ele tem duas medidas. Uma é o grau INPM e outra é o grau GL. Grau INPM, Instituto Nacional de Pesos e Medidas. O grau INPM, ele é uma relação de massa. Enquanto que o grau GL vem de Gay-Lussac, que é uma homenagem ao cientista que trabalhou essa questão, né, de medida de concentração, de graduação alcoólica. Então o grau GL, ele é uma medida de volume. Então o grau INPM, eu peso uma determinada quantidade de álcool, adiciono água e vejo quanto que eu tenho de solução, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá 92 graus INPM. O que esse 92 graus INPM me traduz? Ele diz que eu tenho 92 gramas de etanol para cada 100 gramas de solução produzida, tá? Então isso é o INPM. E se eu for ver lá o grau 96 graus GL, que é outra unidade, significa que eu tenho 96 ml de álcool para cada 100 ml, ou 960 ml para cada 1000 ml, que é 1 litro de solução produzida. Então, grau GL, título em volume, grau INPM, título em massa. Se eu quiser saber a porcentagem de um determinado soluto, basta que eu pegue o seu título e multiplique por 100. O valor do título, ele vai dar sempre um valor relativo, sempre menor do que 1 e maior do que 0. Então ele vai ter esse valor. Se eu pegar esse valor e multiplicar por 100, eu tenho a porcentagem. Já vamos ver essa questão em exemplo aplicado então. A porcentagem, pessoal, é uma unidade de medida de concentração muito utilizada. Por exemplo, atualmente o nosso combustível ele é uma mistura de etanol e gasolina. Então ele apresenta um teor de 25% de etanol, né? Então significa o quê? Significa que de cada 100 gramas ou cada 100 ml de
mistura combustível, 25 ml são de etanol e o restante é gasolina. Então, 25%. Se vocês forem ver lá, por exemplo, uma garrafa de vinho, teor alcoólico, 13%. Significa que de 1 litro de vinho, 13%, 130 ml, são álcool. O restante é água, outras substâncias e assim por diante. Então, a porcentagem, pessoal, é uma unidade de medida que ela é mais comum no nosso dia a dia. Muitos químicos, por exemplo, quando vão escrever fórmulas, né, de substância, de alguns produtos, né, por exemplo, de um detergente, de um desengraxante, mesmo de uma graxa, de um óleo, eles expressam em porcentagem. Eu preciso de tantos por cento desse composto, Y% de outro composto e assim por diante. Então, porcentagem é a unidade de medida mais comum que a gente tem. Então, um exemplozinho, né, para a gente testar essa questão, né, de título e de título e porcentagem. Uma solução foi preparada a partir de 9 gramas de NaCl. Sabendo que foram produzidos 100 gramas de solução, qual a porcentagem de NaCl? Então, questãozinha bem simples, né, aplicação direta. Então, o que eu tenho de informação aqui? Eu tenho a massa de soluto, então, a massa de soluto que é 9 gramas, sei, foram produzidas 100 gramas de solução, ó, 100 gramas, então é massa de solução, 100 gramas. Ele quer saber o que? A porcentagem. Para eu calcular a porcentagem, eu preciso calcular o título da minha solução. Vamos lá, então primeiramente vou calcular o título. O título vai ser a massa de soluto divididos pela massa de solução. Então o título vai ser igual a 9 gramas de soluto divididos por 100 gramas de solução. Lembra que eu falei que o título é uma unidade de medida dimensional? Grama, simplifica com grama e sumiu a minha unidade de medida. Então, título vai ser igual 9 divididos por 100 igual a 0,09. E acabou. Não preciso pôr unidade de medida nem nada. Vejam, isso aqui, pessoal, significa que eu tenho um número relativo. Esse 0,09 significa que de cada 100 partes, 9 são de soluto na minha solução. Mas eu não quero o valor do título, quero a porcentagem. Então, porcentagem igual título vezes 100. Logo, porcentagem igual a 0,09 vezes 100. Logo, a porcentagem é igual a 9%. Ok? 9%. E para finalizar, então, exemplo 2. Uma solução foi preparada em um balão volumétrico. Sabendo que a concentração desejada era de 0,5 gramas por ml e o volume produzido foi de 100 ml, qual a massa de soluto foi utilizada? Então, uma questãozinha de concentração comum. Eu tenho aqui, então, a concentração, ele diz, ó, a concentração era de 0,5. Então, a concentração 0,5 gramas por ml. Isso aqui já me traz algumas informações, que o volume tem que ser em ml e que a massa tem que ser em grama, tá? E também foi dito que o volume produzido foi de 100 ml, então o volume da minha solução foi de 100 ml. Ele quer saber o quê? A massa que foi necessária para produzir essa solução. Então, concentração comum, massa sobre volume. A concentração 0,5 igual a massa que eu não sei e o volume 100 ml. Como o volume tem 100 ml e a concentração tem 100 ml, eu corto ml com ml, sobrou grama. Então a massa vai ser dada em grama. Este 100 está dividindo a massa. Vou passar ele para cá, multiplicando. Então, a massa vai ser igual a 0,5 que multiplica 100. Ou seja, a massa ela vai ser igual a 50 gramas de soluto. Então aqui, pessoal, um exemplozinho, né, onde eu aplico
né, os conceitos de cálculo, né, de unidades de concentração. Espero que vocês tenham gostado da aula, né, aproveitado bem a aula. Dúvidas, né, e comentários, deixem, né, a contribuição de vocês e espero vocês para a nossa próxima aula então.